Estamos aqui com o famoso Geraldo Borges, um homem que fez de tudo na Rádio Cultura de Rolândia e no radialismo do norte do Paraná. Geraldo, em primeiro lugar, a satisfação muito grande de estar aqui entrevistando você. Eu que não sou tão novo, acompanhei você, muita coisa que você fez na rádio. Mas, Geraldo, que ano você começou na Rádio Cultura? Eu comecei no dia 30 de maio de 1956. Quando eu nasci. Ah, é? Eu nasci em julho, você começou antes do meu nascimento na rádio. Quem era o proprietário da rádio, os proprietários, na época? Na época era Amadeu Puccini, o... D'Andrea, não? D'Andrea, Antônio D'Andrea, Vitor D'Andrea, Amadeu Puccini. Tinha mais um sócio que eu não lembro agora. Certo. E você entrou fazendo o que na Rádio Cultura, Geraldo? Entrei como operador de som. Olha, idade que você tinha na época? Lembra mais ou menos? Eu entrei na rádio com 25 anos. Ah, 25 anos. Solteiro? Solteiro. Solteiro. Bom, e como que era a rádio naquele ano que você entrou? Onde que era a sede da rádio, os programas que tinha? A rádio era na Avenida Expedicionário, ali em frente, não lembro o número, mas era... No calçadão ali, né? Oi? No calçadão? No calçadão. Onde que é o Fotolândia hoje, Fotocélula? Era no primeiro andar do prédio onde funciona ali, acho que é Daron, né? Isso. Tinha o primeiro andar, tinha um auditório lá. Ah, e você fala no Cine Rolândia, na esquina lá? Não. Era embaixo, em frente ao calçado São José, em frente à relojoaria King ali. Ah, sei. Sei. Ô, Geraldo, e quais eram os programas que a Rádio Cultura fazia na época? Os que tinham mais audiência? Era um sistema tocar disco e falar comercial. Comercial. E os programas de auditório na época? Os programas de auditório começaram em... Uma semana depois que eu estava na rádio, eu já comecei a comandar um programa de auditório. Olha, e esses... Melhor dizendo, eu fazia comerciais e o D'Andrea era o apresentador. Aí eu fiquei uma semana, aí eles deixou eu no lugar dele para fazer a apresentação. O Amadeu Puccini, ele também trabalhava como radialista? Não. Sim, mas eu cheguei a ver uma foto dele fazendo a cobertura da inauguração do prédio da prefeitura. Estava com o microfone e tal. Mas ele estava sendo entrevistado. Ele não comandava, assim, não, entrevistas? Ele quase não falava. E reportagens direto do... Direto não, né? Reportagens externas. Ele não fazia nada disso. Você... Bom, depois disso, você... quando você pegou o seu primeiro programa? E qual é o nome Uma dele? semana após entrar na rádio, que eu era operador de som. Já pegou um programa? O Ciro Fiala, filho do falecido Júlio Fiala, e o Ciro Fiala também faleceu lá em Santa Catarina, sentiu um mal súbito lá e caiu do barco no mar, morreu. Certo. O Ciro Fiala que me levou para a rádio. Eu trabalhava no serviço de alto-falante da praça, a famosa Praça da Muleta, hoje é Praça... Não, mas Praça da Muleta não de Rolândia, né? Era de Rolândia, Praça da Muleta. Mas lá era da Tartaruga, não era? Tartaruga, Muleta, as duas coisas. Tinha um alto-falante lá em cima, Tinha, né? Daquele coreto? Eu que trabalhava lá. Eu era pequenininho, eu ainda me lembro desse coreto. Bom, e aí, o primeiro seu programa, como é que era? Era de auditório? Um programa comum, né? Não era... Aí o D'Andrea me colocou para ler os comerciais no programa de auditório, chamava Clube de Atrações. E eu comecei a fazer os comerciais, e a primeira vez que eu peguei os textos para fazer a leitura era ao vivo, né? Direto, não era nada gravado, naquele tempo não usava. Aí o papel tremia, eu segurava o papel, as pernas tremiam. Aí, você sozinho no estúdio e nervoso? Não, no palco. Isso era já no palco? No auditório. Sei. Aí eu entrei na rádio porque aconteceu, eu estava no alto-falante,
da praça, e um dia o dono da rádio chegou lá, subiu a escada, quando eu vi, eu estava no estúdio lendo texto. Aí eu parei, né, quando eles chegaram, eu parei e falei, agora eu vou levar uma bronca, porque eu era operador de som. Aí o André falou, continua, continua, continua. Olha. Aí eu continuei lendo. Aí no próximo domingo eu já fui para o palco ler os comerciais, ele fazia a apresentação. Tinha calouros, tinha revelações, tinha os convidados especiais, eram os caras mais ou menos tarimbados já de cantor. Sei. Ô, Geraldo, e como que era a frequência do público para esses programas de auditório? Era uma noite, né? Era programa... domingo à tarde, tinha às 10 da manhã, que era o programa infantil, e depois continuava o programa de auditório lá, com os convidados, com os calouros. E até 1 hora, mais ou menos, da tarde, por aí. Certo. E o público comparecia bastante. Bom, lotava, não cabia, era 400 lugares que tinha no pequeno auditório. Ficava super lotado. E o pessoal ia com aparelhos musicais, violões, bateria, tudo? Naquele tempo não tinha era só som eletrônico, né? Era sim, mas violão e tal, na boca né? do microfone. Não, e um violão e tal, sanfona, né? teclado. Sim. Teclado também quase não existia, mas era sanfona, violão. Ô, Geraldo, e quais eram os outros programas da rádio nos anos 50? Outros locutores, além de você, o da Andréia e o Amadeu Puccini, quem eram os seus outros colegas? Tinha o Walter Bartol. Ouvi falar. Era um bom locutor. Não era muito meu amigo, mas era um bom locutor. Certo. Walter Bartol. Ele fazia o quê? Lembra? Ele era locutor. Apresentava o programa. Fazia estúdio, fazia palco. Certo. Era apresentador. E tinha o Carlos Gonçalves, que veio de Ribeirão Preto, trabalhou um tempo lá na rádio também. Teve um outro de Biporã, não lembro o nome dele agora, não fugiu o nome dele. Tudo bem. Tinha 2 de Biporã. Bom, e aí vamos partir para os anos 60. Aí vamos lembrar do tempo da Jovem Guarda. E aí parece que a rádio nessa época parece que incrementou, prosperou mais, né? Fala então dos anos 60. Foi a época que entrou Miranda, vai falando aí, como é que foi? Por aí. Lembra dos seus colegas dos anos 60? O Ferri, né? Parece que o Ferri, Miranda. Lembra aí? O Roberval não? Depois? O Roberval entrou bem depois. O Roberval entrou quando a rádio já tinha mudado. Então, mas fala dos anos 60, aqueles programas de auditório, Jovem Guarda, como fala? Jovem Guarda, o Clube de Atrações, Jovem Guarda. Tinha um programa às quinta-feira à noite que eu fazia. Era seu mesmo? De calouros, era meu. Também de auditório? Eu lancei esse programa, lotava. Tinha de auditório? Tinha 2 cinemas funcionando. E era você, o Miranda? O Miranda entrou bem depois. Bem depois. Então... Miranda morava num sítio e vinha trabalhar de operador na rádio, bicicleta, coitado. Isso, ele me falou. Ele falou isso, né? Então. Certo. Mas então quem eram os outros apresentadores dos anos 60? Eu não lembro, assim, de cabeça, não lembro. Certo. Não. Tinha o Walter Bartol, que trabalhou muito tempo, teve o lá que veio de Ribeirão Preto. Sim. De cabeça fugiu o nome dos caras agora. Ô Geraldo, mas nesses primeiros anos, nas primeiras décadas da Rádio Cultura, a população de Rolândia ouvia muito mesmo, né? Tanto na cidade como no sítio, né? A audiência era total, né? A rádio era de 100 watts de potência, cara. Micharia. Ela não chegava muito mal em Londrina, mas mal mesmo. Sei. E pegava mas a frequência era total. Mas era 1490 a frequência da rádio. Aí quando passou para 930, aí melhorou, porque quanto mais baixa a frequência, mais ela se propaga. Certo.
E então você era muito conhecido, né? Na cidade. Muito conhecido. Todo mundo te conhecia. Todo mundo conhecia. O Geraldo, então agora vamos falar dos anos 70. Aí acho que já estava o Miranda, né? Miranda, Roberval. 73. Sim, mas então vamos 75, falar então dessa próxima fase, por aí. quando estava o Silvio, o Zagabria, o Roberval. Fala, como é que era nos anos 70? Ah, os anos 70. Quem eram os primeiro fala os companheiros, né? Isso, para que tempo era o Miranda, era o Roberval, Berval, Carlos Sil... Gonçalves já tinha saído, já tinha mandado Silvio embora. Zagabria era o gerente. O Silvio Zagabria entrou depois. Depois. Entrou depois como gerente. Depois do Silvio Zagabria. Aí Silveira Neto, dessa época, Silvio não? Neto trabalhou comigo quando era o Silvio Zagabria ainda. Isso, eu me lembro do Silveira Neto. Tinha uma voz muito bonita, né? Tinha a voz forte, grave. E tinha aquele programa, a música da Vamos minha falar vida. Vamos falar agora daqueles programas que você fazia de notícias. Isso foi nos anos 70? Não 80. lembro a data, não lembro. Muito Você era o responsável pelo noticiário, né? Meio-dia. No jornal eu fazia o Gillette Press. Sei. Cortava o jornal e colava num papel para ler. Certo, e fazia os comentários, né? Como até hoje eles fazem, né? Até a Pai Querer, hoje, a Alvorada tem... Falava, não tem como escolhe você... as notícias do jornal, passa a Gillette... Não tem como você... Não tem como você fazer diferente, porque as notícias são nacionais, internacionais, você tem que se ater aos jornais mesmo, o que foi publicado, Teve né? tempo que eu fazia, que eu sintonizava uma rádio de São Paulo lá, não lembro qual lá, Tupi, tinha noticiário bom de manhã, eu gravava no gravador, punha o gravador para rodar, e datilografava, catando milho, né? Sei. E ia para o ar que lá depois. Olha só. Ô Geraldo, e nesses anos 70 por aí, ou 60, você também fez locução dos Jogos do Nacional. Fiz algum. Fale para nós como é que eram os companheiros da época. Eu fazia comentários, né? Porque... A narração não. Narração não. Sempre comentário. Repórter de campo. Não, nunca narrei futebol. Repórter de campo, né? Fazer repórter de campo ou comentário. E eu me lembro de você, sempre com os fones de ouvido, um monte de fio, né? Uns 200 metros de fio, e tá lá o Geraldo de olho no lance para comentar conforme o narrador pedia. Eu me lembro. E o meu pai, você lembra o José Farina, né? Estava sempre junto com vocês lá no Nacional. Às vezes ele ia na cabine ficar lá com a gente lá. O Diógenes, jogador nacional, falou que o meu pai era um dos mais fanáticos do Nacional. Diógenes foi um dos melhores quartos zagueiros que o Nacional teve. É verdade, meu pai, foi um dos melhores. Meu falecido pai falava mesmo. Ele, o Zé Perazzolo, Ticão. Tinha aquele tal de Pagão, né? Pagão. Jura. Pagão era lateral, Pagão né? Era... Fininho. Tinha o Fininho, né? O Juquita. Fininho, Juquita. Nossa, nós temos um Fernando, celeiro, né? Quebrou a perna lá. O Leco. Nossa, eu lembro de todos. Nessa época eu lembro de todos. Você trabalha numa agência de automóveis em Arapongas. Entrevistei ele. Né? Estive com ele há poucos anos. Juraci Paixão. Isso. Ele era muito amigo do meu pai. Ô Geraldo, e quem era o... Você lembra o nome do locutor vosso lá? Mais famoso na época? Lembro alguns aí, não lembro. Do Nacional? No tempo de narração de jogo. Teve um que era funcionário da Caixa Econômica, não lembro o nome agora, sumiu da cabeça. Certo. Mas daqui de Rolândia tinha algum que narrava? Não. Não, era sempre de fora. Narrador sempre de fora. Esse trabalhava na Caixa Econômica, ele narrava bem futebol. Ô Geraldo, e vocês acompanhavam o Nacional quando jogava fora também? Cobertura total. Eu pegava um cara que hoje está em Maringá, tem uma empresa lá, não lembro que empresa que ele tem lá em Maringá, ele era de Arapongas, e ele vinha narrar futebol para mim. E tinha um que já é falecido, que também eu ligava para ele, vinha narrar futebol para mim, de Arapongas. Certo. Esqueci o nome dele agora.